todos, eu sou Ariadne Gatolini, estou aqui no podcast do JJ, dessa vez falando com o candidato a prefeito José Antônio Parimoski, e eu quero ressaltar que o outro candidato, Gustavo Martinelli, também foi convidado, mas não agendou uma conversa aqui com a gente, ok? Bom dia, como vai você? Muito bom dia, obrigado pelo convite. Graças a Deus, na luta da campanha, né? A campanha ela é longa, parece pequena, mas ela é realmente uma campanha longa, porque a gente fala com muita gente todos os dias, mas é gratificante poder olhar nos olhos das pessoas e levar aquilo que é a confiança que a gente vai ter um futuro sempre melhor do que hoje. Eu agradeço o seu tempo nessa agenda atribulada aqui do final da campanha. E vamos conversar um pouquinho com o Parimoski gestor, né? Com o Parimoski eficiente, que é o Parimoski que a gente sempre conheceu aqui em Jundiaí. E me fala como é que foi ontem a participação do governador Tarcísio de Freitas na sua campanha. Bom, primeiro, né, gostaria aqui de deixar os agradecimentos para os 104 mil eleitores de Jundiaí que confiaram, né, na minha candidatura, na continuação de um bom trabalho que o prefeito Luiz Fernando vem fazendo, que tem entre as suas principais parcerias, né, a gente tem o apoio ali de figuras importantes da cidade, como o nosso ex-prefeito Miguel Haddad, 3 vezes prefeito de Jundiaí, quem me lançou na política, o meu padrinho, né, Dr. André, enfim, que também esteve conosco. Mas é importante a gente dizer que a gente tem uma parceria com o governador Tarcísio, né? E veja você que os investimentos em mobilidade urbana, que foi a razão da visita dele aqui ontem, depois, naturalmente, a gente fez uma agenda de natureza mais política, né? O governador veio visitar uma obra aqui, que são investimentos do governo do estado em Jundiaí, de mais de 100 milhões de reais na expansão, na extensão da Avenida Frederico Ozanam, que é um viário importante da cidade, que está sendo prolongado, né, até o outro lado da João Cerezer, chega ali na Unip, e ali a CCR Autoban vai fazer um novo viaduto que vai levar para o vetor oeste, e é uma alternativa importante hoje, porque o trecho, daquele trecho de rodovia que a gente tem na Dom Gabriel, hoje ele está totalmente engargalado, né, todos os dias. Então são investimentos importantes. A Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, está colocando mais 70 milhões de reais nesse investimento só da Frederico Ozanam, e isso transforma a vida das pessoas. A mobilidade urbana é um dos principais pontos que nós temos que debater nessa campanha, e apresentar alternativas para a cidade de Jundiaí, para que o nosso eleitor tenha clareza de qual é o projeto e o plano de investimento de cada um dos candidatos para o futuro, para a cidade poder melhorar. Eu tenho um plano muito bem definido e essa é uma das principais obras, e essa parceria do governador é estratégica, porque o governo do estado tem recursos que muitas vezes o município cuida de saúde, educação, aquilo que é o dia a dia, não sobra para fazer os investimentos, e essa parceria com o governador é fundamental para a gente fazer esses investimentos. Ele disse ontem que ele está aberto a novas parcerias, né? Vocês já conversaram sobre isso? Já, conversamos. O meu plano de governo prevê, por exemplo, a municipalização do segundo ciclo do fundamental, que é o 6º, 7º, 8º e 9º anos, né? Ou seja, por que é importante? A prefeitura cuida de creches, a gente cuida de 10 mil crianças nas nossas creches. Metade com tempo integral, metade tempo parcial. A creche da prefeitura é de extrema qualidade. Nós precisamos ampliar a oferta de vagas de creche em tempo integral, porque as mães trabalham fora. E criar mecanismos, inclusive, para aquela que está no parcial, talvez dar um voucher para ela ter um contraturno no período da tarde. Isso eu acho que ajuda muito essa família. A outra parte, eu expliquei para ele, falei, governador, eu acho que é muito justo, são quase 40 escolas do estado aqui, que a prefeitura poderia estar assumindo numa municipalização em parceria com o governo do estado. Isso não é um projeto de curto prazo, Ariadne. Sim. É um projeto de médio prazo. Né, mas é fundamental para a população, que hoje tem um gap enorme a hora que as crianças saem da municipalização e entram no estado. Os pais que vão nos ouvir aqui no podcast, com certeza vão entender que nós estamos falando, porque do 1º até o 5º ano, que o município cuida do primeiro ciclo, qualidade incrível, a qualidade é incrível. Nós temos o currículo jundiaense, que ele é muito bem fundamentado para poder atribuir qualidade na educação das crianças. Jundiaí tem uma das melhores notas de IDEB do Brasil, IDEB mede a qualidade da educação básica. 7.1, 7.1, isso é alto, de 0 a 10, o Brasil a média é 5. Nós temos uma escola aqui que bateu 8.8, é nota de Noruega, Dinamarca, ou seja, isso nos alegra, porque mostra que nós estamos no caminho certo. Essa escola, individualmente falando, serve de referência para as outras, que é a escola Úrsula, lá no Elar Chaves, cumprimentar lá os profissionais, porque a gente sabe o esforço que eles fizeram para chegar nesse... E vindo aqui para... O pai e a mãe que tem o seu filho sabe que não ter interrupção dessa qualidade a partir do 6º ano até o 9º
traz para essa criança muito mais solidez na formação, Sim, claro. competitividade para entrar no ensino médio mais seguro. A prefeitura tem, inclusive, convênios com entidades que apoiam, né? Por exemplo, as crianças com deficiência. É terrível chegar no 5º ano e saber que a partir do 6º o Estado não tem os mesmos convênios. Por exemplo, uma criança que tem TEA. Nós apoiamos essa família e vamos lá com a PAI, a TEAL, Amarati, Braille, ou seja, diversas, CRJ, diversas estruturas de apoio. Mas aqui depois não existe. Então nós queremos equalizar continuidade. Agora, eu não ia falar nesse momento com você sobre isso, mas eu acho que ficou muito evidente para mim a sensibilização que você teve em relação ao autismo nessa campanha. Uhum. Eu vejo que você está falando de criação de um centro de atendimento ao espectro autista, mas eu percebi que você ficou bem sensibilizado com esse tema, né? Porque as pessoas que estão nos ouvindo aqui, as entidades não estão dando conta mais da quantidade de crianças novas com autismo, com neurodivergentes. Uhum. Não temos vagas, gente, nem nas entidades para atendimento hoje, nem a gente chama de instalação, não tem nem instalação para atender. E eu percebi que nem os planos privados conseguem dar vazão, nem os planos privados, aliás, os planos privados normalmente não atendem crianças com TEA. E eu queria saber como é que foi essa sensibilização, como é que foi esse processo seu, até você falar assim, não, eu vou criar um centro de apoio ao autismo em Jundiaí. Desde o começo de 2023 eu passei a estudar, né, porque eu comecei a olhar para os dados das nossas escolas e um grupo de pais de crianças com TEA se reuniu comigo e com o Luiz Fernando na prefeitura e passou uma série de questões que eles entendiam que nós não estávamos tratando isso de maneira adequada. E eles tinham toda a razão, né? Naquele momento eu passei a estudar o autismo, passei a compreender melhor. Sim. Como gestor público, você precisa sempre olhar para os dados. E eu vi que nós tínhamos, em 2017, 150 crianças com TEA laudadas, né? Na rede municipal, que tem quase 40 mil alunos. Em 2024, nós temos já 1.200 laudadas. E tem muitas crianças, inclusive, esperando o laudo, que o nosso parceiro técnico é a PAI. Sim. E a capacidade também ela é limitada, porque não é um laudo comum, não é uma consulta só que define. É multissetorial. Né? É multissetorial, multifatorial, inclusive, os fatores que levam ao diagnóstico. Sim. Agora, o que nós descobrimos? Que quanto mais rápido for diagnosticado, muito mais interessante para você começar as terapias que são necessárias para a gente poder trazer equilíbrio para aquela criança no seu desenvolvimento. E o que a gente também percebeu é que a gente precisa primeiro apoiar as famílias, Ariadne. Se nós não apoiarmos as famílias, o que eu percebi também, muitos pais acabam saindo de casa, né? 90% das mães, olha que estatística terrível. Os são mães pais, solos, mães solos. E que muitas vezes não tinham renda porque eram donas de casa. E olha que interessante, a primeira ação que nós fizemos foi qualificar muitas delas, as mães atípicas. Nós levamos ela para dentro de um equipamento de um programa chamado Galpão Criativo, que foi criado lá na TV Tech, e nós conseguimos qualificar, colocamos elas nas FEMs, que é a Feira de Empreendedor, Negócio e Serviços, para abrir espaço para que elas pudessem vender os seus produtos, os seus serviços ali. Isso trouxe, né, a pessoa de volta para um senso de equilíbrio, e esse equilíbrio traz condição que ela cuide melhor do seu filho, que no final do dia é o desejo e na verdade a necessidade. Então, quando a gente trabalha juntos, e eu estou falando de crianças que estão na rede municipal, eu não estou falando das crianças que estão fora da rede e que o SUS vai dar cabo. Eu fui o único candidato, Ariadne, que além de me sensibilizar com a causa, eu assumi a causa como sendo uma causa relevante. Ela é importante para a gente cuidar. E eu vou fazer o primeiro centro de referência de autismo. Como é que vai ser esse centro de referência? Então, nós começamos um diálogo com o nosso principal parceiro técnico, que é a PAI e outras instituições, para a gente montar essa estrutura do que seria. Nós temos alguns que já foram feitos no Brasil, os nossos técnicos visitaram, a gente tem um princípio daquilo que seria aquelas salas neurosensoriais que são importantes para a gente poder ter o desenvolvimento. O mundo das crianças, né, o contato com a natureza, ele tem um fator determinante, inclusive, no acolhimento das crianças com autismo. A música, ecoterapia, ou seja, a gente tem um conjunto de iniciativas que a gente sabe que a gente pode agregar, não só nas terapias convencionais que são utilizadas, mas nas terapias alternativas que contribuem para que essa criança tenha não só o melhor acolhimento, mas que ela tenha também a capacidade de ter um desenvolvimento. E é interessante, olha, nas nossas escolas, temos 104 escolas, 40 têm AE, que é o ensino especializado. Esses profissionais são muito valiosos, não só para cuidar do TEA, mas das crianças com deficiência, porque elas têm obstáculos no processo de aprendizagem. E o que eu percebi?
eles conseguem fazer nas salas de AE essa desobstrução desse obstáculo. Sim. E isso ajuda a criança a entrar no nível de aprendizagem mais dinâmico, para a capacidade que ela tem ali, porque cada caso tem o seu próprio, vou chamar, diagnóstico, e tem a sua terapia e o seu cuidado específico. E veja você que nós vamos colocar, a minha proposta é levar o AE para todas as 104 escolas, para a gente poder, de novo, descentralizar, diagnóstico precoce, atenção especializada e a inclusão verdadeira. Nós precisamos aumentar o número de profissionais, por exemplo, que ajudam a cuidar na sala de aula, o apoio às nossas crianças. Nós temos quase 500 hoje. Eu estou falando de 1.600 crianças com deficiência e 1.200 com TEA. Diagnosticadas. Diagnosticadas. Então é um desafio, Ariadne. Agora, a minha sensibilidade realmente é mais até como ser humano, que eu sou uma pessoa muito interessada, né, não só em servir, mas também, na verdade, achar saídas. A gente precisa oferecer soluções para as famílias. As famílias muitas vezes não têm sequer informação, e a informação é a primeira ferramenta para a gente poder tirar o obstáculo e começar a cuidar daquela criança, daquela família. A questão da sensibilização também é uma outra pergunta que eu queria fazer para você, porque você sai de um cargo de gestor técnico eficiente, um homem que deu conta das dívidas deixadas pelo ex-prefeito Pedro Bigatti, de um hospital que estava um desastre, né, gente? Que a gente que é jundiaense entra no Hospital São Vicente hoje, a gente tem uma grande alegria de poder contar com esse hospital. Muitas vezes a gente até tira as pessoas do hospital privado para ir para o São Vicente, porque tem mais recurso. Mas como é que foi para você fazer essa transição de ser gestor técnico, de estar dentro do Paço e ir para a rua? O que a rua de Jundiaí trouxe para você? Olha, primeiro é o processo de confiança, né, que o próprio prefeito Luiz Fernando, que é o líder político desse período de 8 anos, que trouxe, né, uma governança mais moderna, eficiente para a cidade. Nós não resolvemos todos os problemas, mas nós estabelecemos aqui um modelo de gestão muito apropriado, com resultados objetivos, um sistema de saúde completo, com atendimento não só pelo São Vicente, mas na rede de PAs, que a gente pegou toda a parada e que a gente está entregando cada um dos equipamentos ao longo desses 8 anos. E o Luiz vai entregar o último agora na Vila Progresso, no dia 14 de dezembro, um novo PA, um centro médico de especialidades, ou seja, essa rede de pronto atendimentos vai trazer muito mais virtudes para o nosso sistema de saúde. Muita gente não tem mais plano de saúde, os idosos não têm capacidade econômica. Os planos de saúde também estão desistindo da gente. R$1.500, né? Um idoso de 80 anos, 70 anos, ele não tem dinheiro para pagar. A média do salário do brasileiro é 2 salários mínimos, Ariadne. Então, a gente precisa tratar da realidade. E o que a rua traz? Quer dizer, a escolha do prefeito e um gestor, né, que trabalhou com ele, que gerou confiança nos níveis de solução apresentados para as políticas públicas, para os serviços públicos, e que o Luiz entende que o desenvolvimento de Jundiaí hoje, a qualidade de vida, depende muito mais de uma gestão mais técnica, de alguém que tem propriedade para cuidar da parte financeira, que não vai endividar a cidade, que não vai colocar a cidade em risco, que vai manter a cidade no rumo do crescimento. Essa escola que tem o IDEB de 88, para mim, é o farol onde a gente precisa colocar as outras escolas, o Centro de Referência de Autismo, o primeiro hospital veterinário PET, que é um tema sensível também que a gente identificou e que a gente está trazendo para o plano de governo, ou seja, que o Luiz começou e eu vou entregar, as questões inclusive relacionadas à educação. Jundiaí virou a referência nacional das cidades das crianças, mas não porque a gente usa isso como grife, não, nós temos um programa de cidade da criança, onde a gente está sendo visitado pelo mundo todo para ver aqui o que a gente tirou do papel. E isso me dá muito orgulho, porque assim, lá dentro tem investimentos que a gente começa a trabalhar, não só a educação, a saúde, a assistência, a cultura, o esporte, o lazer, a formação integral daquela criança, mas a gente começa a perceber que a gente começa a reduzir a desigualdade social nas famílias de mais baixa renda, começando inclusive pela habitação. Mas como é que é isso no dia a dia? Como é que foi lá na rua, encontrar com essas pessoas? Porque aí a pessoa tem... ouvir isto na rua. É ouvir tudo isso na rua, só que do modo deles. Porque uma coisa é eu estabelecer como gestor um planejamento para estabelecer uma política pública, um programa, um serviço. Nós fizemos isso. Outra coisa é agora o refinamento na discussão com o pai que tem o seu filho lá precisando da terapia do TEA que nós estamos falando. A sensibilidade, ela aumenta a enésima potência. Ou seja, eu estou falando com o pai que sente o serviço. Porque mais do que ele ter acesso ao serviço, é sentir como ele está sendo acolhido pelo serviço. E isso faz uma diferença brutal. E aí eu acho que afloresceu em mim, né, nesse período, o gestor que virou o candidato e que agora tem uma versão política. As pessoas falavam, mas o Parimoschi não dá risada, né?
Veja, Mas a pessoa que cuida de dinheiro normalmente é a pessoa chata, não é? Que ela tem que eu falar, não diria que ele é chato, mas ele tem que ser muito sério. Veja, eu não posso errar. Fala, não, eu não tenho o direito de errar. Eu não posso errar. errar. Se eu erro com a aplicação do dinheiro público do cidadão, do contribuinte, eu cometo, muitas vezes, algo que vai prejudicar as pessoas. Então, eu não posso errar. Quando eu peguei a cidade endividada, o que eu fiz? Eu reorganizei as finanças de Jundiaí, junto com o Luiz Fernando. E aí, o que eu fiz? Um plano de ação para a gente começar a entregar tudo aquilo que a gente planejou. Esse é outro tema, né? Que as pessoas dizem, Jundiaí é uma cidade endividada, Jundiaí não vai... O que é mentira, né? Já respondendo aqui de antemão, né? Mas vamos lá. Jundiaí não vai ter condições. Nós estamos com um monte de obras a serem entregues num período curto, né? A gente tem acompanhado aí o centro de emergência, os PAs da Vila Progresso, que vai ser entregue agora em dezembro. E temos outros projetos em andamento. A questão do jundiaense, como eu que sou uma jundiaense tradicional, é assim, poxa... O prefeito tem até 31 de dezembro para poder entregar tudo aquilo que ele se comprometeu com a cidade. Mas e o futuro, né? Nós temos assim, uma gestão, como é que a gente vai continuar com uma gestão eficiente do dinheiro, um orçamento de 4 bi? Como é que a gente continua com essa gestão eficiente e continua fazendo coisa, entregando coisas e com novas soluções, aí como o autismo, o atendimento ao autismo? Como é que é isso? Para você não é um problema isso? É fazer o dinheiro render cada vez mais, né? Ou seja, fazer mais com menos. Essa é a criatividade que tem que ter. O serviço público ele tem que ser levado a sério. Ele não pode ser, veja, durante a campanha, sabe o que me incomoda? O adversário fala que a cidade está endividada. É vice-prefeito, está lá há 4 anos. Eu nunca vi ele falar isso. Sim. As operações de crédito que nós contratamos, que são financiamentos importantes para a gente poder fazer, por exemplo, a duplicação da Luiz Orsetti. Quando eu vejo ele falar isso, ele está sinalizando para o eleitor lá da Ponte São João. Eu não vou entregar a Luiz Orsetti, porque esse dinheiro vem de uma operação de crédito que vai ser paga em 20 anos. Foi contratado em dólar. É o dinheiro mais barato que nós conseguimos. Por que nós conseguimos? Porque nós estamos saneados financeiramente. Porque a gente demonstrou que tem capacidade de pagar no longo prazo. E porque fazer essa obra hoje, você destrava a mobilidade daquela região. Eu vou entregar para ele. O eleitor da Vila da Ponte São João, da Colônia, de toda aquela região que sabe o trânsito horrível todos os dias que ele pega, ele vai ter a segunda pista lá da Luiz Orsetti e vai se conectar com a Frederico Ozanam, que nós estamos expandindo ela aqui. Quando ele fala que não vai pegar esse dinheiro, que esse dinheiro está endividando o Jundiaí, não é verdadeiro. O município tem uma regra para endividamento que está lá prevista no Senado Federal, pelo Senado Federal. Você pode se endividar até 120% da receita corrente líquida de Jundiaí, que hoje é cerca de 4 bilhões de reais. O nosso endividamento não ultrapassa 17%. O que significa que esses financiamentos que nós estamos captando, eles trazem investimentos para que as pessoas melhorem de vida. Nós estamos fazendo uma nova UBS na Vila Rio Branco. É esse dinheiro que está sendo usado. Nós vamos entregar uma nova UBS lá no Ivoturucaia. É esse dinheiro que está sendo utilizado. Nós vamos fazer uma nova UBS no Rio Acima. É esse dinheiro que está sendo utilizado. Quem não sabe gerir dinheiro não vai conseguir fazer obra para a cidade, né? E se tinha alguma coisa errada, por que não fez antes? Por que só na hora da eleição? Por que quer alertar, na verdade, quer criar um terrorismo na cabeça do eleitor? Mas o eleitor não é bobo, ele não vai se confundir com essas palavras que são lançadas ao vento durante a campanha e durante todo o tempo. Quando o governo é bom, quer aparecer na foto e dizer, esse governo também é meu. Quando o governo tem algum tipo de questão que precisa ser dialogado com a comunidade, se esconde embaixo da mesa. Pandemia, Ariadne. Procure as fotos. Procure lá tudo o que aconteceu na pandemia. Gestor preparado é quem está lá para enfrentar o desafio na hora da tempestade, na hora da dificuldade. Eu estava lá com o Luiz Fernando, não deixamos faltar atendimento no São Vicente, fizemos hospital de campanha, alugamos metade do Santa Elisa, colocamos as nossos PAs com leitos que a gente abriu para poder atender Covid. Ninguém ficou sem atendimento. E onde estava o adversário? Escondido. Agora, vamos falar do ponto de vista político, tem tido uma transição no Brasil muito interessante e eu acho muito interessante porque outro dia eu liguei para o Miguel Haddad e ele falou assim, não posso te atender porque eu estou na campanha. O André Benassi, apesar da idade que ele tem, está na campanha. O Luiz está na campanha. E você mudou para a direita, né? Você mudou de partido. Mas mesmo assim, mudando de partido, eu vejo que as forças se aglutinam em torno de você. Como é que tem apoio dessa gente, de partido tão diferente, de umas trajetórias tão distintas, que não é tão distinta da tua, mas é distinta do PL, por exemplo? Como é que é aglutinar isso? A impressão que eu tenho hoje é que a gente está fazendo uma transição partidária no Brasil
um pouco aquém das ideologias. Sim. Né? Eu acho, por exemplo, o presidente Lula está apoiando um monte de candidato da direita. Sim. Né? Então, assim, me parece que a discussão ideológica ela ficou um pouco esquecida e você está mostrando essa aglutinação. Como é que é ter esses porta-vozes aí com você? Não, veja você que nós temos que cuidar daquilo que é mais essencial para o cidadão. Olha só como que é no Brasil. O eleitor, até o dia 6 de outubro, que foi o primeiro turno, ele olhava para a perspectiva de ter um político para ele poder escolher que vai administrar sua cidade. A partir do dia 27, agora o segundo turno, a versão política continua preponderante. No dia 1º de janeiro, todo mundo que votou naquele, ou que não votou, mas que foi o vencedor, ele quer um administrador que vai cuidar de toda a cidade, de todos os matizes ideológicos, independentemente de ser de esquerda ou de direita. Quando a mãe vai buscar uma vaga, um leito no Hospital São Vicente, ela não pergunta para o gestor do hospital se ele é de direita ou se ele é de esquerda. Ela quer a cama, o leito no hospital e o médico para atender o filho dela, a pessoa que ela ama e que está lá no nosso centro de saúde. É isso que no final do dia faz a diferença para as pessoas. A ideologia ela é muito confundida com preferência, e preferência é uma coisa muito complexa, porque cada um tem a sua. Veja, quando eu trago para dentro da campanha o Dr. André Benassi, que ontem inclusive estava lá fazendo foto conosco, né? Ele não apoia o vice que é sobrinho dele, que está na vaga do nosso, na vice do nosso adversário. Veja, ele estava lá, foi lá visitar a obra junto com o governador Tarcísio. Por quê? Ele me conhece, ele confia em mim, ele confia no meu trabalho. Nós trabalhamos juntos na prefeitura, trabalhamos juntos em Brasília. Parte do saneamento eu ajudei ele a desenvolver lá atrás, e hoje Jundiaí tem saneamento porque a gente fez investimentos preponderantes lá atrás. Então, assim, Miguel Haddad, 3 vezes prefeito de Jundiaí. Miguel Haddad é uma referência política nacional. Foi deputado por Jundiaí, é alguém que trazia, inclusive, cerca de 30, 40 milhões todos os anos em termos de emenda. Olha como é importante Jundiaí ter o seu representante na Câmara Federal. Sim. E a gente abriu mão disso em 2022. Então, essa escolha é fundamental para a gente poder trazer recursos e investimentos para a nossa cidade. O Grendac só não fechou porque o Miguel Haddad foi lá falar com o presidente da República, na época, em 2018. E quem está ajudando o Grendac até hoje? O poder público municipal. Então, veja, a aglutinação de forças aqui ela está muito concentrada naquilo que a gente acredita que é o melhor para a cidade de Jundiaí. E a convergência aqui, ela está muito mais centrada naquilo que são as necessidades da cidade, uma estratégia de desenvolvimento para a cidade. Veja, em 2022, a preferência do eleitorado, qual foi? Foi uma. Lá em 2018, a preferência do eleitorado foi outra. Quando você pergunta hoje para o eleitorado, inclusive, Ariadne, em termos de ideologia, já 30% diz que não tem ideologia, mas que prioriza as necessidades da população. E um número menor já fala que é mais conservador, e um número muito, mas muito inferior se diz mais progressista. Então, para a gente não se perder nas ideologias, nós temos que concentrar o foco naquilo que é a essência da boa gestão pública, que é qualidade, que é o desenvolvimento, que é o Centro de Referência de Autismo. Acabei de vir do HU agora. Luiz Fernando começou uma reforma na HU que é transformadora. E eu vou entregar. A continuidade é importante na cidade exatamente em razão dessa circunstância de aproveitar bem o dinheiro público, que já está alocado para uma reforma. São quase 50 milhões de reais de investimento da Faculdade de Medicina, num prédio que já tem mais de 20 anos. Sim. Eu vou colocar lá um novo pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia para as nossas mulheres, que é necessário. Nós vamos fazer um novo pronto-socorro para as nossas crianças, pronto-socorro infantil com alta capacidade de atendimento. Nós vamos ter mais 8 salas de cirurgia, que um hospital materno-infantil tem que ter essa estrutura. Ele também, como São Vicente, é uma referência regional, que precisa ser investido nele para ele poder atender a todos que ele atende. Nossa região tem quase 1 milhão de habitantes que buscam o nosso serviço. E mais, nós vamos ter ali, sabe, ações que são relevantes para as mulheres, para as crianças, que nós somos a cidade das crianças, e nós vamos ter um centro de saúde com alta capacidade. Olha o que as mulheres reclamam. Olha como é interessante a rua agora, fazendo a conexão que você falou. As mães que deram à luz, por exemplo, no HU, qual é a reclamação? Quartos com 6 camas. Sim, é impossível, Ariadne. Nós vamos corrigir tudo isso agora. Os quartos terão uma hotelaria nova, como a do São Vicente foi transformada, quartos com 2 leitos, modernos, com banheiro, ar-condicionado, todo conforto. E isso resolve uma demanda que era da população, das mães, das mulheres. Então, quando a gente avança nesse meio, ninguém está discutindo ideologia. Nós estamos entregando para a população o que ela merece de mais qualitativo. O SUS em Jundiaí é referência
para o Brasil hoje, o SUS em Jundiaí. Agora, para a gente finalizar essa conversa aqui, eu tenho que te perguntar um detalhe, não é um detalhe, na verdade é uma coisa que me incomoda muito, que é o baixo nível que a gente teve nessa campanha. Infelizmente, a sua esposa foi atacada e eu, aqui, publicamente, eu faço as minhas... o apoio total à figura feminina da sua esposa, né? Que eu acho que uma mulher jamais pode ser atacada pela roupa que ela veste. Então, é absolutamente inadmissível que a gente receba esse tipo de ataque familiar dentro de uma campanha. E um monte de fake news, um monte de informações mal elaboradas. Aqui nesse jornal a gente não disseminou isso, a gente fez questão de barrar em nossas redes sociais todo tipo de ataque. Mas a gente vê que o político hoje, ele se defronta com esse tipo de coisa e que, na minha visão, vai afastar cada vez mais os eleitores dos políticos. E a gente tem que discutir no Brasil uma regulação para essa rede social. Não se pode aceitar tudo. Então, assim, como é que você reage diante de tantos ataques que você e sua família tiveram? Bom, primeiro, a baixaria foi muito grande e aí tem um limite, que é uma linha onde o adversário, você pode fazer um ataque, entre aspas, aqui de natureza política, né? Porque você tem um enfrentamento ali. Agora, eu fui o único que apresentei propostas. Eu me ocupei de todos os debates que eu participei de apresentar propostas. Eu me ocupei de todos os espaços públicos. Você pegar o meu programa de rádio, que a gente tem a veiculação aqui nas rádios de Jundiaí, foram todos eles propositivos. E eu vi que realmente nosso adversário começou a trabalhar muito essa coisa da versão do ódio. A campanha deles transborda, né, essa coisa da raiva. Você vê, inclusive, as manifestações. Muitas vezes elas exageram e elas passam por limite, passam dessa faixa e vão na ofensa pessoal. Na agressão. Na agressão, na infâmia, calúnia, difamação. Cada uma dessas pessoas estão sendo acionadas, responderão em juízo. Cada um na campanha tem a responsabilidade que todos conhecem qual é. Dizer que são pessoas que não são diretamente ligadas aos candidatos não é verdadeiro. São pessoas que são, inclusive, muitas vezes pagas para fazer isso. Rede social não pode ser um faroeste, como realmente a gente tem visto. Não adianta as pessoas olharem para um debate e adorarem que o outro deu uma cadeirada. No final do dia, não vão discutir quantos leitos de hospital você precisa entregar, quem vai fazer o hospital veterinário para cuidar da população de animais de Jundiaí, quem é que vai fazer o centro de referência de autismo. Você não vai conseguir discernir. Por quê? Porque a campanha vai num nível que não é de interesse da população. Agora, todas essas pessoas pagarão na justiça as suas contas, sem dúvida nenhuma. Todos eles responderão em juízo. E todos eles terão que ter uma boa justificativa, porque eu acho que ela não existe. A agressão da mulher é infundada. As mulheres todas da campanha, não é porque é minha esposa, todas as mulheres se uniram, fizeram uma manifestação coletiva e realmente é um desastre essa manifestação de ódio, sabe, contra a família, né? Contra a família. Inclusive, os nossos programas todos, Ariane, se você pegar todos eles, meu plano de governo, ele prioriza muito a estrutura da família. A estrutura, veja, quando a gente fala do autismo, quem eu falei, a primeira coisa que a gente precisa socorrer? A família. A mulher, né? A mulher. A mulher no Brasil é chefe de muitas famílias. A mulher é preponderante. E nós precisamos estar atentos a isso. Então, eu não aceito isso. Eu não vou baixar o nível. Não vou partir para agressão, não vou agredir verbalmente nem o candidato adversário, nem a sua família, muito menos a sua família, sua esposa e seus filhos. E isso realmente é muito ruim, é um sentimento de um prejuízo, né, que a gente leva para a sociedade gigantesco. Quando nós deveríamos estar em 2024, né, elogiando os espaços públicos que a gente tem para poder fazer o bom debate, os espaços de comunicação para priorizar propostas. Veja, não veio aqui no podcast. Então é muito ruim essa percepção de que foge da boa discussão, mas quer no bastidor fazer aquilo do subterrâneo, ameaçador, campanha do ódio, sabe? É horrível. Eu vou hoje fazer a campanha do amor, campanha da alegria. A democracia é outra coisa que eu aprendi. Estou sorrindo mais, sim, sem dúvida, estou mais leve. Né? E a campanha do José Antônio Parimoschi na rua é uma campanha propositiva, alegre, que tem a democracia como um fundamento para poder contar para as pessoas aquilo que eu vou fazer. E é isso que eu acho que elas vão julgar no dia 27, agora no domingo, e vão escolher lá. E espero que elas escolham o Parimoschi 22. Bom,
Bom, vamos finalizar aqui o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham conhecido o Zé Antônio, não só o Parimoski, que todo mundo conhece aí na gestão pública. Sigam-nos aí nas redes sociais, jj.com.br, cobertura total, radiodifusora, portal e jornal. No domingo das eleições, a partir das 5 horas, estarei aqui ao vivo com vocês. Bom voto, gente, voto consciente. Eu vou passar aqui uma mensagem, né? Acho que é importante. Quem votou no 22, no primeiro turno, né? Eu vou convidar novamente para repetir o voto agora no domingo. É importante a gente esclarecer, foram 91 mil eleitores que não foram votar no primeiro turno, a abstenção foi muito alta aqui em Jundiaí. Convidar você, eleitor, que não foi votar no primeiro turno, você pode sim votar no segundo turno, não tem nenhum impedimento. Venha votar. Traga o seu voto de confiança por 22, nós vamos cuidar da sua família, cuidar da política pública, nós vamos trabalhar muito essa perspectiva de você conhecer quais são as nossas propostas e saber qual é o futuro que vai ter para a sua cidade, né? E eu gostaria muito que, se você pudesse conhecer as minhas propostas, né, na rede social, né, José Antônio Parimosca, @José Antônio Parimosca, entra lá no meu Instagram, Facebook tá junto, e ali você pode ser levado para dentro de um portal que tem o plano de governo todinho, tem 151 ações previstas para os próximos 4 anos, 5 eixos de desenvolvimento, onde a gente está cuidando de tudo isso que nós falamos aqui, da saúde de qualidade, da escola inovadora, das clínicas da família, dos pronto-atendimentos, do Novo São Vicente, do Hospital da Criança, que é o HU vai ser um hospital muito melhorado depois da reforma, o primeiro hospital veterinário PET, o Centro de Referência de Autismo, ou seja, lá no domingo agora, por favor, pensem que o futuro de Jundiaí tem realmente um senso de responsabilidade pelo que a gente vai escolher. Escolham Parimoski 22 e com certeza você vai ter a correspondência daquilo que você espera para o seu futuro e da sua família. Muito obrigado, fiquem com Deus e que tenham um bom voto no domingo. Até domingo. Se Deus quiser.